Bolsa Família Auxílio Brasil. Uma proposta de emenda à Constituição faz com que programas como esses virem política de Estado e não de governo que vem e termina. Mas de onde viriam os recursos? A PEC dos precatórios, que parcela dívidas judiciais do governo com pessoas e empresas, garantiria uma parte do dinheiro, mas depende da aprovação dos senadores. O Expressão Nacional de hoje entra nesse debate. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp 61 99 620 2573. O número aparece agora na sua tela. No programa de hoje, nós contamos com um timaço de entrevistados especialistas no tema. Deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. O deputado Danilo é autor da proposta de emenda à Constituição que obriga a União a aplicar 1% da receita anual no Sistema Único de Assistência Social. Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas. O deputado Eduardo é o vice-presidente da Comissão Especial do Sistema Único de Assistência Social. Elias Oliveira, presidente do Conselho dos Gestores Municipais de Assistência Social, e Aldenora Gonzalez, secretária executiva do Fórum Nacional dos Usuários do SUAS. O SUAS é o nosso Sistema Único de Assistência Social. Muito obrigada pela presença virtual de todos. Eu gostaria de começar com o deputado Danilo. Deputado, nós temos um estudo de uma consultora da Câmara dos Deputados que dá conta de que o repasse do governo federal para a área da assistência social vem diminuindo ao longo dos anos. O senhor é autor de uma PEC que reserva 1% da receita como um dinheiro, digamos assim, garantido. A ideia, já que a necessidade do recurso é para já, a ideia é aprovar essa proposta de emenda à Constituição para já? Bom dia, Aline, bom dia a todos que estão participando junto conosco, cumprimentando Eduardo, cumprimentando Elias, Aldenora, a todos que assistem. Na verdade, a proposta da PEC é justamente essa, Aline. Notadamente nos últimos anos, até depois da edição da Emenda Constitucional 95, nós vivenciamos um conjunto de cortes nas políticas públicas e o Sistema Único de Assistência Social fez parte desse conjunto de cortes. De 2017 para cá, ano a ano, a gente tem tido contingenciamento no orçamento do SUAS. A frente parlamentar, inclusive, que nós constituímos e presidimos no Congresso Nacional, ela surgiu fruto dessa necessidade de nós mobilizarmos a base parlamentar dentro do Congresso Nacional para fazer esse movimento de preservação e de recomposição do orçamento do Sistema Único de Assistência Social. Durante esses anos todos, a gente tem sempre feito esse embate, né, com a área do orçamento, tanto do ponto de vista da sua execução, como também do ponto de vista da elaboração do orçamento para o exercício seguinte. Agora mesmo, só para te dar um dado, nós estamos aí quase que concluindo o ano, estamos há pouco mais de 30 dias aí do fim do ano, e o orçamento do SUAS só foi executado a metade daquilo que está previsto para ele. A gente tinha, no começo do ano, um orçamento de 1 bilhão, a mobilização garantiu uma recomposição para 1 bilhão e 800, mas até agora apenas 900 milhões foi executado. E já temos problema para o ano que vem, porque a pelua que foi apresentada pelo governo também volta a prever apenas 1 bilhão de reais para o orçamento do SUAS. Isso é muito aquém. E quando eu digo que é aquém, eu faço com base em dados de execução orçamentária também. Só para te dar um dado, em 2014, se a gente atualizar o que era o orçamento do SUAS em 2014 para cá, a gente teria uma execução orçamentária de 3 bilhões e meio de reais do SUAS. Isso em 2014. A gente teve, nesse período todo, um aumento da vulnerabilidade social. A pandemia, inclusive, reforçou ainda mais essa vulnerabilidade. Nós estamos aí com mais de 20 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. E, na contramão, a gente está esvaziando e diminuindo o orçamento daqueles que fazem o maior sistema de proteção social da América Latina. Então, na prática, a PEC veio para dar uma solução estruturante e definitiva para que a gente reservasse dentro do orçamento brasileiro das receitas correntes líquidas, da mesma forma que a educação tem, da mesma forma que a saúde tem, uma vinculação de apenas 1%. Eu digo sempre esse apenas, porque é muito pouco para o tamanho do papel estratégico que tem o Sistema Único de Assistência Social, que toma conta de todo o programa de proteção social, do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, que está chegando agora, que está espalhado por todo o Brasil, nos CRAs, nos CREAs, ou seja, é muito pouco, né, para o conjunto de pessoas que ele atende.
Essa é uma iniciativa que veio fruto de um conjunto de diálogos com todas as entidades representativas do setor. A gente está aqui com o FONSEAS, o CONGEMAS, o Fórum de Usuários, o Fórum de Trabalhadores, né, o CNAS, e se junta a iniciativas que já haviam sido apresentadas. Eu quero destacar aqui a iniciativa do deputado Eduardo Barbosa, né, que também já tinha um debate anterior dentro do Congresso Nacional, muito importante. Eduardo, que é uma referência nessa pauta da assistência social dentro do Congresso Nacional, e a gente está aqui juntando esforços. Eu acho que é esse o papel. Agora é garantir a unidade de todos para que a gente possa ter recursos e transforme definitivamente o SUAS numa política de Estado. Deputado Eduardo Barbosa, o senhor que é vice-presidente da comissão especial que analisa essa proposta de emenda à Constituição. A gente sabe que os parlamentares têm feito um esforço tremendo para recompor o orçamento do SUAS, dado o repasse do governo federal que vem sendo cada vez menor. Essa PEC é uma esperança? Bom dia, Aline. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, o deputado Danilo Cabral, nosso colega, Elias, que é o presidente do Conselho de Gestores Municipais de Assistência, Aldenora, que é membro do Conselho Nacional de Assistência, também representa os usuários, pessoas que no nosso cotidiano estamos sempre relacionando justamente para debater as dificuldades de execução da política de assistência social. A pergunta que você fez é uma pergunta extremamente importante, porque nós temos uma omissão do Estado ao longo de décadas, na realidade desde a Constituição de 88, onde nós não fizemos uma previsão de orçamento para a política de assistência social. A assistência social ela surge na Constituição de 88 dentro do tripé da Seguridade Social e Família. Tanto é que nós temos uma comissão permanente na Câmara dos Deputados, da Comissão de Seguridade Social e Família, que trata dos assuntos da Previdência, da Saúde, da Assistência Social e da Família. Enquanto nós sabemos que a Previdência ela é contributiva e a política de saúde é universal e tem já previsto, né, uma vinculação das 3 esferas de governo para a sua sustentação, para o seu financiamento, a assistência social ficou à mercê da sorte. Ou seja, o orçamento é aquele que os governos nas 3 esferas querem oferecer, de acordo com o que tem de sobra. E, infelizmente, nós temos trabalhado ao longo dessas décadas para que a gente possa realmente ter uma vinculação na política de assistência social. Eu tenho uma PEC também de minha autoria que vem, Aline, desde 2001, que passou pela comissão especial, está pronta para ir para o plenário, mas nunca houve, de fato, interesse de nenhum governo e nem mobilização, de fato, para que ela pudesse ser apreciada. Então, significa que nós temos aí décadas de luta na defesa da vinculação, que para as equipes econômicas sempre foi um palavrão. Vinculação é uma questão que os governos resistem, mesmo porque eles querem, às vezes, até desvincular aquilo que já está vinculado pela Constituição brasileira. Então, esta luta, quando o Danilo também apresenta uma nova PEC, com a sustentação da mobilização dos segmentos responsáveis pela execução da política e pela sociedade civil, nós trazemos à tona novamente esse debate. A proposta nossa é um pouco diferente da dele, porque a gente trabalha com 5% da previsão do orçamento da Seguridade Social. E o Danilo prevê o 1%, né, da receita líquida, e isso traz para nós também uma segurança, pelo menos para poder contar com algo que tem que ser previsto ano a ano no orçamento, tendo uma base de um mínimo para poder planejar política. E a política da assistência social, ela cresceu nos últimos anos. Ela tem um desenho definido. Quando a Constituição a incluiu como uma política pública, nós não tínhamos um desenho da política. Hoje nós temos. Nós temos um desenho, uma responsabilização das esferas de governo. O município é aquele que realmente está diante do cidadão que precisa dessa política, porque a política de assistência ela não é universal, ela é para aqueles que dela necessitam, muito bem definida na lei qual é esse público, e nós temos hoje equipamentos públicos que não existiam. A assistência social era tratada pelo governo
como uma questão política de gabinete de prefeitos, que concedia benefícios ou apoios ou ajudas muito numa lógica clientelista. A assistência, ela chega com um novo desenho a partir da Constituição, e também os governos construíram um desenho de atendimento, onde nós temos estruturas, centros de referência territoriais, onde as famílias sabem a quem recorrer. Esses centros também de referência, eles fazem a busca ativa desse cidadão, orienta como busca esses benefícios já existentes, como Bolsa Família, por exemplo, o BPC e outros, e, ao mesmo tempo, consegue compreender, entender a lógica dessa família no seu contexto social. E, a partir disso, desenha também um plano de atendimento a essa família para que ela possa sair de uma condição de vulnerabilidade para uma condição de participação plena com aquilo que é essencial e necessário para a vida, e é isto o papel da assistência social. Então, como é que você constrói um desenho tão positivo, né, que trouxe uma capilaridade, onde o cidadão, inclusive pelo CadÚnice, é identificado com endereço, idade, sabendo todas as suas condições, se nós não temos uma retaguarda de financiamento para dar o passo seguinte, ou seja, não basta identificar esse sujeito, nós precisamos chegar até ele com uma política efetiva. E os gestores municipais e estaduais, eles estão sendo realmente heróis nesse contexto, porque depois que você identifica a questão, o problema, eles têm a referência no serviço público e você não tem uma retaguarda de financiamento, nós temos aí, então, uma dificuldade de fluir uma política que existe para aqueles que mais precisam. Então, é lógico que é uma esperança, respondendo a sua pergunta, é uma esperança que, inclusive, a partir da pandemia, nós criamos um novo ambiente no Congresso Nacional, quando foi criado o auxílio emergencial, que as pessoas, inclusive dentro do parlamento, se despertaram que isto é uma necessidade, que nós precisamos olhar para estas pessoas que realmente precisam da presença do Estado ao seu lado para tirá-los de uma condição de fragilidade, de vulnerabilidade e de extrema pobreza e de miséria, né? E isso está hoje mais absorvido pelo Congresso Nacional, que não estava ao longo dos anos, né? O auxílio emergencial mexeu muito com o parlamento e talvez seja esse um ambiente propício para a gente poder agora discutir e pensar. Precisamos de um orçamento para assistência, ele é urgente, já passou do tempo, mas é um ambiente político que talvez nos traz a condição de realmente discuti-la. Você sabe, Aline, você acompanha o Congresso Nacional, quando se mexe em orçamento, o governo reage, nós temos uma luta pela frente. Inclusive, Danilo, né, até hoje, o Ministério que é responsável pelas contas do Brasil, o Ministério da Economia, ainda não compareceu à nossa comissão especial. É ela que devia trazer para nós, realmente, os caminhos de como buscar os recursos para esse financiamento. Lançar o precatório, a margem, mas nós já convidamos 2 vezes o Ministério da Economia, nossa comissão especial, e eles simplesmente não designam ninguém. Lógico que nós convidamos o ministro, mas ele pode designar aquelas pessoas que possam debater conosco. Não sei se o nosso relator, André Figueiredo, teve reuniões com a área econômica, mas de forma pública o Ministério da Economia se omite desse debate, dessa discussão. Isso já traz para nós um dificultador, que dentro da comissão nós teremos provavelmente, mas lá nós temos um grupo de parlamentares muito mais afinados com a lógica da política de assistência, mas vai ser um enfrentamento no Congresso. Felizmente, deputado, nós temos o Danilo, que é um dos líderes, né, partidários que poderão trabalhar realmente com articulação dentro do Colégio de Líderes para colocar em votação o mais breve possível. Desculpa aí. Não, sem problemas, né? Sem problemas. É um debate, sua fala foi bastante esclarecedora, mas eu vou até aproveitar o seu gancho, falando dos municípios, para a próxima pergunta para o Elias, que é do Conselho Municipal
de gestores, né, da assistência social. Elias, como que tem sido a experiência dos municípios, especialmente na pandemia? Bom dia a todas e todos que nos assistem. Bom dia, Aline, deputado Danilo Cabral, deputado Eduardo Barbosa, minha querida Aldenora, vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Durante a pandemia, Aline, os municípios não pararam, né? A pandemia trouxe uma série de dificuldades para toda a população, de forma ainda mais grave à população mais vulnerável deste país, e nós não paramos. O Sistema Único de Assistência Social criou novas formas de atendimento, criou mecanismos estratégicos para atender a população e não paramos. Recebemos, sim, recursos, créditos extraordinários para atender diante da necessidade de ações extraordinárias, emergenciais, abertura de acolhimentos, ampliação de entrega de benefício eventual à alimentação, né? Mas esses créditos extraordinários serviram para dar conta das demandas extraordinárias em função da pandemia. Ao mesmo tempo, os recursos ordinários, como bem relataram o deputado Danilo Cabral e o deputado Eduardo Barbosa, sofreram um corte aí de 35%, né, nos recursos para o atendimento, para uma função e para uma atividade que ampliou significativamente as suas ações na pandemia, né? Então, nós estamos convivendo com esse malabarismo. Para o ano, no exercício agora de 2021, a pandemia não acabou, a situação de pobreza e a desigualdade social agravada no país, né? O fim do auxílio emergencial, que deixa aí 22 milhões de pessoas descobertas, os CRAS, as unidades públicas, os CRAS, os CREAS, a demanda cotidiana aumentou demais, porque as pessoas buscam o mínimo para a sua sobrevivência, né? Hoje nós convivemos com um corte nos repasses federais para os municípios da ordem de 60%, como bem disse o deputado Danilo Cabral, a execução do orçamento federal mostra isso, e nós temos que dar resposta para essa população, né? A gente não pode, você imagina, vou dar um exemplo aqui, muito prático, você imagina uma unidade de acolhimento de crianças e adolescentes que tiveram o poder familiar destituído definitiva, estão para adoção, ou temporariamente. A retaguarda, se a gente vai fazer a mesma dimensão do desfinanciamento, né, para essa unidade, eu chego lá, abro a porta dessa unidade e digo, tanto por cento das crianças vão sair porque eu parei de receber o recurso. Não, os municípios absorveram essa demanda, passaram a investir mais recursos públicos municipais para poder dar conta de manter os serviços, né? Serviços já pactuados que o Ministério da Cidadania e o Ministério da Economia sabem exatamente os valores que devem repassar aos municípios. Então, hoje, com grande dificuldade, nós mantemos o serviço. E a pandemia está nos mostrando, primeiro, um aumento significativo da demanda por atendimento nas nossas unidades públicas. Segundo, programas importantes como a Cessuas Trabalho, o Arrepete de Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, estão há 2 anos sem 1 centavo de financiamento e serão fundamentais para poder auxiliar e contribuir para que essa população consiga novamente caminhar na superação da sua condição de vulnerabilidade, né? E aí, essa rede assessora, que o deputado Eduardo Barbosa, que já foi gestor, né, da área da assistência social, conhece também, essa rede aí, ela acaba ficando sem capacidade de ampliar serviço, porque aquilo que nós colocamos nos nossos planos municipais para expandir o serviço, nós estamos usando para cobrir os recursos que o governo federal deixou de enviar, e digo, de serviços já pactuados com o próprio governo federal. Então, se instaura hoje uma situação de crise, a população sofrendo, trabalhadoras e trabalhadores do SUAS e usuários do SUAS sofrendo porque o aumento da demanda é muito grande, e a gente, assim, deputado Eduardo Barbosa, como o senhor fala do Ministério da Economia, nós tentando ampliar o nosso diálogo com o Ministério da Economia, o Ministério da Cidadania, apontando dados, enviando documentos, mostrando a realidade, mas até o momento sem respostas concretas que contribuam para a melhoria dessas condições dos municípios.
Aldenora, secretária executiva do Fórum Nacional dos Usuários do SUAS. A pergunta para a senhora é basicamente a mesma. Como tem sido a experiência dos municípios com o Parco Repasse de Recursos? Olá a todos e todas que nos acompanham nas redes sociais. Olá, querido Elias, deputado Danilo, deputado Eduardo Barbosa. É um prazer estar dividindo esse espaço aqui com vocês. Bem, falar dos municípios, acho que cabe muito mais ao Elias do que a mim. Eu gostaria de me dirigir em relação realmente aos usuários dessa política. Como nós, usuários, por dentro dos municípios brasileiros, estamos enfrentando essa questão da ausência ou da falta do orçamento público para essa política que é garantidora de vida, né, de dignidade para a população brasileira. O deputado Eduardo, ele me trouxe uma memória muito presente nos dias atuais, que é o tratamento da política que era anteriormente e agora parece que está voltando com muita força, que é aquela política da caridade, da troca do favor, que é isso que a gente está vivendo lá na ponta. Por quê? Porque as famílias elas estão extremamente vulnerabilizadas, estão desempregadas, muita gente indo morar nas ruas porque não consegue pagar aluguel. A fome, lamentavelmente, nós temos hoje mais de 2 milhões de pessoas que voltaram para a extrema pobreza e mais de 19 milhões de pessoas que passam por esse triste mapa da fome. É lamentável isso que está acontecendo. E a insegurança, né? Essas respostas do governo federal e do legislativo para essa crise, ela não tem sido nada asseguradora de direito, porque não tem sido suficiente justamente para atender essas demandas sociais que a população está vivenciando na ponta. Essas ações, de forma pontual, eu diria que a omissão, né, ela está contribuindo justamente para agravar a pobreza, a fome, a desproteção, porque essa crise ela não é apenas sanitária, ela é uma crise social. Então, essas ações e omissões, elas colaboram justamente para trazer as pessoas para o mapa da fome. Nós temos vivenciado, e aí quando eu digo nós, no caso do SUAS, nós voltamos lá para aquele patamar que a gente tinha em 2001, por exemplo, tendo em vista essa gigante redução nos recursos que são voltados justamente para manter os serviços dos programas em funcionamento. É importante também lembrar que o que nos afeta, né, é o que foi aprovado lá atrás. Em 2016 foi aprovada aquela PEC, a Emenda Constitucional 95, que tem sido utilizada como justificativa para não garantia dos recursos. O próprio Conselho Nacional de Assistência Social ele tem pautado de modo permanente, né, todas essas consequências da Emenda Constitucional 95, e essas análises têm sido feitas no CNAS comparadas aos orçamentos na lei orçamentária, na LOA, por exemplo, na esfera federal, relativo a toda a destinação dos recursos que são ordinários para o cofinanciamento do SUAS, por dentro dos serviços, dos projetos, dos programas, né, e benefícios, elas revelam, infelizmente, uma queda gigantesca, tanto na elaboração quanto na transferência intergovernamental. O Elias já colocou muito bem, né? O que vem comprometendo a provisão aí, principalmente das seguranças socioassistenciais, de forma continuada, que é isso que garante a assistência social, inviabilizando esse direito constitucional da assistência social, que está lá garantido, né? Está garantido na LOA, está garantido na Constituição Federal e, lamentavelmente, isso não vem acontecendo. O deputado Eduardo Barbosa, quero dizer que não é nenhuma novidade para nós, enquanto usuário da política, escutar de que
o gestor da pasta, né, o ministro da Cidadania, não foi no Congresso, na Câmara, não mandou sua representação. Isso para nós, eu falo aqui enquanto usuária dessa política, enquanto vice-presidente do Conselho Nacional, isso para mim não é nenhuma novidade, de verdade. Por quê? Porque eles também foram no CNS. O CNS é o guardião dessa política, né? É o guardião, é que exerce o controle social dessa política. Minimamente está previsto no artigo 18, inclusive, da LOAS, de que o CNS deveria ser escutado. O CNS não é escutado. Lamentavelmente. Isso a gente lamenta muito, porque não trazemos aqui de forma para denunciar, não. Isso é lamentável que a gente esteja vivenciando esse momento no país, um momento que as pessoas estão precisando de segurança, sabe? Precisando manter a sua dignidade de pé, minimamente, para educar seus filhos, para que elas possam trabalhar. Então, é necessário, sim, que se faça um grande debate. Esse debate ele é extremamente necessário, importante, urgente. É necessário que a gente chegue lá na ponta, que os usuários dessa política também possam se manifestar, também possam dizer onde é que está doendo, qual é a sua fome. Tem várias formas de fome, né? Tem a fome social, tem a fome do emprego, tem a fome da doença. Então, a gente precisa, sim, fazer esse debate e eu estou muito grata por estar ocupando esse espaço hoje aqui. Vou passar para o deputado Danilo. Eu gostaria de fazer duas rodadas. Sim, só deputado. Fazer uma correção, Aline, por favor, porque o ministro da Cidadania já está agendado para ir na comissão, sim. Eu falei que não compareceu, foi o ministro da Economia, só para a gente fazer justiça, porque o ministro da Cidadania já tem agenda na nossa comissão especial. Desculpa, mas é só para deixar claro isso, tá bem? Dado o recado. Vamos tentar fazer algumas modificações aqui, algumas perguntas mais curtas, eu prometo, e respostas mais curtas também, para a gente tentar fazer duas rodadas de debate. Para o deputado Danilo agora. Deputado, não é tirar o cobertor de um lugar frágil e colocar o cobertor em outro lugar frágil? A PEC dos precatórios, entre os precatórios, há dívidas judiciais com aposentadorias que seriam parceladas e a gente tira o cobertor desse lado para criar um programa novo também de auxílio aos necessitados? A PEC dos precatórios, na verdade, é um calote. Nós votamos contra, inclusive, ela, porque, na prática, ela está negando, inclusive, aquilo que foram direitos reconhecidos depois de anos de litígio, inclusive, junto às instâncias judiciais, até chegar ao Supremo Tribunal Federal, e depois de reconhecido, o governo dizer, não pago quando puder, enfim. E colocando como instrumento de chantagem, porque isso é um instrumento de chantagem, colocar um programa como esse, o Bolsa Família, o pagamento dos benefícios, como instrumento para forçar a aprovação dessa proposta. É importante registrar que o programa ele existe desde 2004, são 18 anos do programa Bolsa Família, que é um programa referenciado no mundo como um dos maiores instrumentos de proteção social, que vinha funcionando de forma bastante satisfatória, precisando recompor o seu custo, o seu financiamento, melhorar essa renda, porque hoje ela é aquém daquilo que necessita. A inflação está batendo na casa de 2 dígitos, já foi falado aqui por todos os impactos da vida das pessoas. E o que a gente quer é um programa de renda básica permanente que desse dignidade e cidadania às pessoas. E não precisava, para isso, mexer na Constituição e dizer que não ia pagar os precatórios. Existem recursos, sim, é só uma questão de opção política. O governo tem uma opção política, que é, infelizmente, de estar financiando, ou pelo menos privilegiando, o sistema financeiro. Na prática é isso, é que representa isso. O que é que está fora da PEC do teto dos gastos? É só pagamento de serviço da dívida. Eu não vejo as dívidas sociais ficarem fora do teto. Porque eu tenho que pagar banqueiro, mas eu não posso pagar uma bolsa, um auxílio emergencial de R$300 a 20 milhões, 30 milhões de brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade. É uma questão de opção política isso. Deputado Eduardo Barbosa, também tem a questão da credibilidade lá fora. Quer dizer, o parcelamento dos precatórios não é um pagamento e sim jogar para frente a dívida. Como que fica a imagem do Brasil? Bom, Aline, eu preciso comentar uma coisa rapidinha em relação também à pergunta que você formulou ao Danilo, né? Na realidade, nós sabemos que o Auxílio Brasil, que está sendo discutido hoje para substituir o Bolsa Família, é um programa eleitoreiro, né?
que, inclusive, buscou essa saída do precatório, mas ele já conta, inclusive, com os recursos que eram destinados à Bolsa Família. Agora, se o governo, de fato, quisesse fazer uma grande discussão estruturante do financiamento da assistência, eles trariam o tema do Auxílio Brasil e tudo mais para a discussão do financiamento da assistência. Então, as discussões estão sendo feitas paralelas, ou seja, não é uma busca de estruturação da política de assistência social. Agora, a imagem em relação à questão dos precatórios, lógico que vai ficar desgastada, apesar do texto que foi votado na Câmara, preservou alguns segmentos da população como prioridade que já são estabelecidas na lei e que esses precatórios desses grupos de risco, idosos, pessoas com deficiências, doenças raras, estão preservados no texto aprovado pela Câmara. Agora, o Senado está colocando lá uma possibilidade de discussão de fontes de financiamento. Agora, o que eu lamento, né, Danilo, é que a gente não está fazendo essa discussão de financiamento da assistência englobando não só os serviços, mas os benefícios. É isso que nós devíamos estar fazendo dentro da comissão especial, porque nós estamos aí resolvendo um problema com a nossa PEC em debate dos serviços, mas os benefícios fazem parte de uma política de assistência, né? Eles fazem parte de uma política de assistência. Então, era isso que era uma discussão estruturante. E é isso que a gente lamenta. A assistência, ela fica à mercê, de fato, da possibilidade de ser compreendida e entendida pelo Estado como uma política essencial. Elias, do CONGES, o Conselho dos Gestores Municipais. Uma das promessas da PEC dos precatórios, e essa é uma fala do governo, é permitir o pagamento, além do auxílio, o refinanciamento da dívida dos prefeitos. O que você acha disso? Eu fico imaginando que é assim, primeiro, colocar o Auxílio Brasil nessa dimensão, substituir o programa Bolsa Família, como disse o deputado Danilo, são um programa estruturado, um programa reconhecido, um programa capaz de dar resposta, que precisava, sim, ser reorganizado, ter uma melhoria no seu valor. Por um programa que diz, termina em 2022, produz um monte de segurança, né? Vai renegociar a dívida dos prefeitos. Eu acho que a gente tem que separar as coisas de forma a entender. Eu não posso, num processo como esse, entender, olha, ou eu protejo, ou eu faço isso. Se não fizer aqui, não tem proteção. Isso não é justo para a população brasileira. Isso não é justo para o cenário que nós estamos vivendo, né? A assistência social, para quem dela necessitar, como direito de cidadania, como uma política pública que dá resposta à manutenção da vida das pessoas, não pode ser colocada como uma moeda de troca. A gente precisa dizer que a assistência social, nesse período, salvou vidas. Se a gente não tivesse, ainda que com todas as dificuldades que relata a Aldenora, garantido provisões com recursos próprios dos municípios, nós, infelizmente, teríamos um número muito maior de mortes associadas à fome. Então, assim, eu entendo a necessidade da proteção social ganhar prioridade, né? A PEC 383, ela garante, ela nos dará a possibilidade de retomar duas coisas importantes. Primeiro, de retomar a discussão da expansão diante das necessidades e retomar o caminho do plano decenal 2016-2026, onde nós já prevíamos uma necessidade de expansão, que até o momento está tudo parado, né? E o cenário que a gente tem é esse, as demandas sociais aumentando, as necessidades sociais, a questão social se agravando e a gente perdendo a capacidade de dar respostas, né? Nós temos que discutir benefícios, eles compõem a assistência social, mas se a gente for conseguir construir essa vitória de vinculação de um orçamento, de 1% do orçamento, da receita corrente líquida, para financiar programas e ações e serviços, nós retomamos o caminho do crescimento, da inclusão, da ampliação do atendimento, sobretudo respeitando o plano decenal, que foi discutido publicamente, debatido com a sociedade brasileira, e que nós estamos com ele parado sobre as nossas mesas.
Bom, a gente não tem aqui no programa um representante oficial do governo, então eu vou oferecer a pergunta para a Aldenora, que é a secretária executiva do Fórum Nacional dos Usuários do SUAS. Como todos os debatedores explicaram aqui, o novo programa do governo ele vale por 1 ano, enquanto que o Bolsa Família, um programa estruturante, já está em vigor há mais de 2 décadas. Qual a relação entre os dois programas e por que um espaço de tempo tão curto para o novo programa Auxílio Brasil? Então, boa pergunta. Né? Primeiro a gente precisa refletir que o programa Bolsa Família, ele com certeza tinha muitos problemas, muitos problemas. Mas um programa como ele, já com 18 anos, que era um programa de referência, não só para o Brasil, mas um programa de referência para o mundo, né? que trazia segurança para as famílias, para as pessoas, para os seus recebedores. Então, o programa Bolsa Família, ele tinha um diferencial gigante no sentido de que ele dialogava direto com o território, ele oportunizava que as famílias pudessem, por exemplo, gerar renda dentro do seu próprio bairro, que o mercadinho pudesse ter segurança, que as crianças pudessem estar na escola. Se esse Auxílio Brasil ele traz essa novidade, também traz sim, com certeza. A gente já observou que são um pouco similares, as alterações são poucas. Eu acho que a alteração principal que está posta para todos nós é justamente a mais dolorosa possível, que é a não ter garantia de recurso, que não ter continuidade. O Bolsa Família é um programa que tinha recursos garantidos, que gerava segurança e que tinha a continuidade. O programa Auxílio Brasil, ele não traz essa segurança da efetividade, da questão da emancipação. Como você pode fazer de forma perversa um programa eleitoreiro que você sabe o prazo que ele vai acabar? Passou a eleição, acaba o programa. Que é isso? Isso é muito perverso com a gente, isso é muito perverso com o brasileiro que está precisando lá na ponta. A política de assistência social, ela tem que ter continuidade, ela não pode ser um programa que começa hoje e tem data para acabar. A gente não pode ser irresponsável. Nós não podemos permitir mais nesse país que se instalem programas de governo. Tem que ser programas federais, programas de governo, não programas de plataformas políticas, né? Programas pessoais. Isso não cabe mais nos dias de hoje. As pessoas precisam ter segurança de renda, segurança de sobrevivência, segurança de acolhida. E isso, o programa Auxílio Brasil, lamentavelmente, não vai permitir, porque a gente não tem segurança nenhuma com esse programa. Como que a gente vai poder dizer para os nossos filhos que daqui a 1 ano você vai conseguir se emancipar porque você vai estar dentro de um programa que vai constituir segurança para você? Nós não podemos dizer isso, gente. Lamentavelmente. É muito perverso o que está acontecendo na nossa vida. Isso aí é brincar com a pobreza, é brincar com a fragilidade do ser humano que já passa por problemas mentais, sociais, psicológicos, nesse período tão desgastante da nossa vida. Então é necessário que se faça um... Sim, para a senhora concluir. Por favor, é que eu vou fazer um bate-bola agora, faltam 10 minutinhos para terminar o programa, então vou fazer 4 perguntinhas bem concisas, com respostas concisas. Primeira pergunta para o deputado Danilo. Deputado, a gente sabe que a política de assistência social no Brasil, infelizmente, ocupa o segundo plano, vem sendo relegada ao longo dos anos às ações, por exemplo, de caridade das primeiras damas. Como mudar essa cultura de que no ano eleitoral as despesas precisam crescer exatamente para essa área e nos outros 3 anos não? Olha, eu esperava que isso já tivesse sido superado. Nós, em 1988, fizemos essa opção estratégica de tratar a proteção social não como um favor e não como uma política de primeiro-damismo, mas sim como uma política de Estado e um direito cidadão. Nós tivemos avanços, tem normativos que consolidam isso, a Lei de Orgânico da Assistência Social, o próprio Sistema Único de Assistência Social, o Plano Decenal, como falou Elias, e nós precisamos cumprir o que está na norma.
decisão política, cumprir o que está já previsto na norma, que nós teremos essa política como uma política de Estado e botar recursos para isso. Deputado Eduardo Barbosa, por favor, mesma pergunta. É isso que os gestores municipais, principalmente os gestores estaduais, lutam no seu cotidiano para se estabelecerem dentro de uma estrutura governamental nos municípios e no Estado. Então, quando nós falamos do desenho da política de assistência que hoje ele é criado, ele já contrapôs isso, mesmo porque os tribunais de contas dos estados, da União, hoje fiscalizam a aplicação desse recurso dentro de uma política pré-estabelecida. Já não é permitido mais aqueles orçamentos que existiam para o clientelismo fora do fundo municipal e do fundo estadual. Então, isso nós já temos lá agora como uma referência legal que os tribunais, inclusive, nos colaboram muito para que essa política realmente seja consolidada e estabelecida. Agora, nós temos que mudar a cultura, inclusive dentro do parlamento, porque tem deputado ainda que acha também que assistência é uma coisa menor. Eles não compreendem a assistência como uma política, de fato, pública necessária para um segmento da população. Eu queria rapidinho também, Aline, dizer o seguinte, parece que o relator do Auxílio Brasil, o Marcelo Allo, nós estivemos reunidos com ele, a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica, e ele vai, no seu relatório, fazer com que esse auxílio seja permanente. Se isso realmente vier já no relatório, nós vamos ter uma vitória, para que não seja transitório, né? Então, é fundamental que nós fortalecemos essas políticas, o financiamento, quando for vinculado também à Constituição, nós vamos reforçar esse contraponto do clientelismo. Felizmente, eu acredito que nós já avançamos muito nos estados e municípios em relação a isso. O primeiro-damismo já não está ocupando o espaço que ocupava uma década atrás. Hoje nós temos equipes técnicas nas secretarias municipais de assistência, que foi justamente o SUAS que estabeleceu como exigência. Nós já temos gestores também que vêm já com formação técnica para tal. Então, eu acredito que, historicamente, nós já vencemos uma etapa. Agora, o que falta para consolidar e colocar realmente terra nisso de forma definitiva é um financiamento justo, compartilhado pelas 3 esferas de governo, porque eu faço a defesa também que a gente tenha vinculação não só federal, mas estadual e municipal para dar conta dessa política. Lembrando aqui que a gente convidou representantes do governo, mas não obtivemos resposta. Eu vou dar os dois lados, porque a gente sempre dá as duas informações. O Auxílio Brasil, ele irá ampliar o número de beneficiários e o valor médio do pagamento do Bolsa Família. Hoje, o programa assistencial contempla 14,5 milhões de famílias em situação de pobreza e pobreza extrema, e a nova proposta do governo federal é aumentar esse número em 2 milhões. Elias, qual vai ser o resultado nos municípios? Aline, tem uma conta aí que a gente tem falado muito que não fecha, né? São 14 milhões e meio de famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Só que nós já tínhamos mais de 2 milhões e 300 mil famílias na lista de espera do Bolsa Família, que já estavam avaliadas, que já deviam ter sido inseridas para receber o Bolsa Família. Então, infelizmente, a verdade precisa ser dita, né? Essas famílias algumas famílias com mais de 1 ano e meio na lista de espera, na fila de espera, até mais. Então, assim, vai atender as famílias que já estavam esperando, já deviam ter sido atendidas, né? E tinha orçamento para isso. Nós vimos agora a transferência de 9,2 bi, que era do Bolsa Família, né, que não se usou e foi transferido para o auxílio emergencial. Quer dizer, o impacto é importante? Mas nós não podemos esquecer, nós temos 22 milhões de pessoas que deixarão de receber o auxílio emergencial, já deixaram de receber, e que nós vamos ter que dar respostas protetivas para elas, sobretudo na situação de fome. Essa é a realidade que nós temos. Na grande maioria, pessoas que tinham uma vinculação com o mercado informal de trabalho, né? E se a gente não tiver condições, como o deputado Eduardo Barbosa disse, nós temos uma rede, nós temos unidades públicas que ofertam ações, serviços e programas. E se essa rede não tiver recurso para assessorar, para acompanhar, para monitorar, para executar serviços,
o auxílio por si só se esgota em si mesmo. A proteção não é só, ela é importante, um valor financeiro, movimento da economia local, mas os programas que atendem mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, precisam ser recursos para ser executados, porque senão o impacto você acaba não conseguindo fazer uma ação programática de atendimento, né? Então, isso nos preocupa muito. E, infelizmente, a falta de informações. Sabemos muito pouco sobre o Auxílio Brasil, né? Precisamos ser informados. As filas nas nossas unidades, nos CRAS, hoje as pessoas procurando, eu recebia o auxílio emergencial e agora eu vim para receber o Auxílio Brasil. E nós temos que dizer, olha, infelizmente, neste momento você não vai ser inserido, até pelos dados que o próprio governo nos repassou ou informou da quantidade de atendimento que eles iam fazer. Então, essa é a realidade que nós convivemos hoje nos nossos municípios e nos nossos atendimentos. E uma última coisa, quando a gente fala, não tem problema a primeira-dama ser secretária de assistência, desde que tenha capacidade ética, técnica e política para tanto, formação para tanto, o que a gente não pode permitir é esse retrocesso de querer colocar a assistência social no lugar da caridade novamente, porque a partir do momento em que ela é reconhecida na Constituição de 88 como direito de cidadania regulada, a gente tem que entender que não pode fazer caridade para quem a gente deve justiça. E a gente deve justiça para essa população. Reforçando que o que eu li há pouco faz parte da proposta do governo. Então, hoje são contempladas 14,5 milhões de famílias e a nova proposta do governo com o Auxílio Brasil seria aumentar esse número em 2 milhões. Vou encerrar com a Aldenora. É suficiente? Olha, de verdade, não sei se é suficiente. Eu não sei se é suficiente. Eu quero falar aqui, enquanto usuária dessa política, eu sempre carrego, eu não diria que é um fardo, é uma honra, inclusive, um grande compromisso com milhares de brasileiros que não têm a oportunidade que eu tenho de colocar a nossa voz, dizer o que a gente pensa e de que forma a gente recebe essa política na ponta. Eu penso que essas PECs apresentadas, tanto pelo deputado Eduardo Barbosa, quanto deputado Danilo Cabral, elas já definem os limites financeiros e inserem justamente o Sistema Único de Assistência Social na Constituição. Então, para que seja garantido o financiamento dos programas da assistência social no país, o SUS ele precisa realmente, de fato, de uma fonte constante de recurso, de forma segura, né? Porque esses cortes que recaem aí sobre as receitas que compõem o SUS, eles mostram justamente a nossa fragilidade, a fragilidade do nosso sistema. É necessário, gente, garantir na Constituição, né, que seja recurso carimbado, que se estabeleça na nossa Carta Magna um montante de recurso para funcionamento de fato do orçamento da assistência social. Nós estamos agora num processo de forma muito democrática, muito mobilizador, que são os processos conferenciais da assistência social. Eu tenho observado que estão saindo grandes moções, todas elas, nas conferências estaduais, estão saindo, apontando, reforçando, né, a necessidade da Câmara e do Senado garantir o recurso para assistência social, né? E nós, enquanto usuários dessa política, a gente está fazendo um grande esforço pela ponta para que tudo isso seja aprovado. Nós não podemos, gente. Nós não podemos. Eu quero aqui fazer uma convocação a todos os usuários dessa política que recebem, que são beneficiários, que eram beneficiários do programa Bolsa Família, que agora estão iniciando para receber o programa Auxílio Brasil. Vocês precisam ser fortes, precisam ter muita coragem. Não baixe a cabeça, não baixe a cabeça. Vão vir muitas estratégias para retirada de direito. Observe, pergunte, questionem, exigem. Está na política pública, na LOAS. A LOAS diz: a assistência social é para a LOAS e a Constituição Federal.
garantem que a assistência social é para quem dela precisar. Então, se nós precisamos, nós não estamos pedindo nenhum favor. Nós estamos querendo que sejam garantidos nossos direitos. Então, lutem por eles. Lutem para que a gente possa garantir que os nossos direitos realmente sejam efetivados. A gente está no finzinho do programa. Queria agradecer à Aldenora, ao Elias e agradecer também aos dois deputados, deputado Danilo Cabral e deputado Eduardo Barbosa. Além, claro, da sua presença que nos acompanhou aqui pela TV Câmara e no YouTube. Até o próximo Expressão Nacional.